da doutora Eliana Gazon, neurologista, aceitar esse convite e estar hoje aqui ao nosso lado. E hoje eu represento a clínica, mas também a todos os profissionais de saúde, para a gente lembrar como é importante a gente ter esse contato próximo com a equipe médica dos nossos pacientes, deles saberem do que está acontecendo e da gente também entender um pouco para poder orientar essas famílias. Então sejam todos muito bem-vindos. A gente vai fazer um formato de bate-papo, de aula, de perguntas, para a gente conseguir atender a todo esse público que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigada, doutora Eliana Gazon. Seja mais uma vez bem-vinda a esse encontro. Muito obrigada, Renata. Quero agradecer o convite. Eu que me sinto honrada e eu acho extremamente importante esse tipo de evento, porque falta muito no nosso país a informação. E quando as pessoas têm a informação correta, uma informação de qualidade, faz muito mais sentido, né, eles seguirem seu tratamento, eles trazerem as informações importantes para o seu diagnóstico e para a condução do tratamento. Então tudo vai fluir de uma forma muito melhor. Obrigada a todos que vão nos assistir e nós aguardamos as perguntas e vamos tentar utilizar uma linguagem, né, que os nossos pacientes e as famílias consigam nos entender. Então você que vai representar as famílias, se eu falar algum termo que seja muito fora, me peça para traduzir, tá bom? Muito bem, então o que eu separei aqui, né, são algumas formas de epilepsia na infância, alguns tipos, os mais comuns, para que a gente possa, então, discutir e debater e tirar as dúvidas dos nossos pacientes. Muito bem, então acho que nós vamos projetar a aula, né, aqui, são as epilepsias na infância, e eu separei alguns tópicos a serem abordados, né, e esses tópicos seriam algumas definições que muitas vezes as famílias, os pacientes nos perguntam, né? Uma crise epilética é a mesma coisa que convulsão? Né? E epilepsia, e crise febril, crise focal, crise generalizada? Então eu vou mostrar essas definições, né? Vou falar um pouquinho das epilepsias autolimitadas, o que elas são, que são aquelas que têm idade para começar, eu falo, tem idade para começar, idade para terminar, né? As refratárias e duas síndromes mais raras, a de West e a de Dravet. Muito bem, então começando por crise epilética. O que é uma crise epilética? Né? Uma crise epilética é quando eu tenho um sintoma decorrente de descargas neuronais anormais e exageradas. Então, o nosso cérebro, vou mostrar um vídeo para todos entenderem, né? Aqui então seria a representação dos neurônios, né? Os neurônios com as suas sinapses, né? Esse vídeo vai começar a correr aqui, nós vamos soltar o vídeo e a gente vai ver aqui o que acontece o tempo todo, as descargas neuronais acontecendo, né? Então essas descargas neuronais, elas são registradas no exame que é o eletroencefalograma. Então aqui o vídeo já está correndo para a gente ter uma ideia, isso está acontecendo o tempo todo. Então, quando por algum motivo essas descargas acontecem de forma exagerada e anormal, eu tenho um sintoma. Eu dou o nome a este sintoma de crise epilética, tá certo? Então, simplesmente é a ocorrência daquele evento. Bom, e a epilepsia? O que é a epilepsia? A epilepsia é quando a crise epilética se repete. E a crise epilética tem que se repetir de uma forma sem um fator precipitante. Então, aqui entram as definições. São esses 3 itens aqui, né? Então, quando a crise epilética, quando eu tenho 2 crises não provocadas, num período aí maior do que 24 horas, porque se eu tiver 2 crises dentro das 24 horas, eu considero uma, tá? Ou quando eu tenho uma crise, mas pelos exames, a gente avalia que a chance dessa crise se repetir é alta. Então, quando a probabilidade de novas crises acontecerem, eu também já com uma crise posso definir epilepsia. Eliana, mesmo que a criança tenha uma crise, ela precisa já passar pelo neurologista? Sim, sim. Né? A presença de uma crise eu tenho que investigar, eu tenho que entender por que aquilo aconteceu. Né? Eu falo que é como febre. Né? Quando a criança tem febre,
você abaixa a febre, dá o antitérmico, mas você quer saber por quê, né? Aí pode ser uma coisa simples, um quadro viral ou não. Então, a mesma coisa, né? Ela é um sintoma decorrente que alguma coisa saiu do normal. E se eu também tiver uma única crise, mas eu já tiver um diagnóstico de epilepsia, quando eu faço um eletroencefalograma, eu encontro as anormalidades, eu vejo, não, aquilo já faz o diagnóstico de uma síndrome, eu também já posso fazer o diagnóstico de epilepsia. Então, eu só vou chamar de epilepsia se houverem 2 crises, não provocadas num período maior de 24 horas, ou uma crise, mas com uma probabilidade alta dessa crise se repetir espontaneamente, ou se eu tiver o diagnóstico de uma síndrome, tá? A gente vê profissionais que chamam a crise epilética de crise convulsiva. Eu queria que você falasse a diferença entre crise epilética e crise convulsiva. Tá. O termo correto é crise epilética. Se eu falar crise epilética, eu não vou errar nunca. Esse é o termo correto. Crise convulsiva é um termo utilizado quando existem manifestações motoras, e essas manifestações motoras são generalizadas. Seria o sinônimo daquela crise tônico-clônica generalizada, onde tem os abalos generalizados, né? Mas é um termo mais leigo. Então, se eu falar crise epilética, vai envolver crise sem manifestações motoras e com manifestações motoras. E quando eu uso crise convulsiva, é mais para quando existem as manifestações motoras, né? Bom, agora tem algumas situações comuns na infância que não são definidas como epilepsia, que seria a crise febril. Então, o que são crises febris? É aquela crise que acontece numa faixa etária específica, que vai de 6 meses a 6 anos, e eu tenho como fator precipitante a febre, sendo que a causa dessa febre, ela tem que ser fora do sistema nervoso central. Então, se eu tiver uma meningite, eu não vou chamar de crise febril. Se eu tiver uma encefalite, eu não vou chamar de crise febril. Eu tenho que ter uma febre por uma infecção de vias aéreas superiores, uma infecção pulmonar, por uma gastroenterite. Então, qualquer tipo de infecção fora do sistema nervoso central, né? Nessa faixa etária. E aqui eu posso dar exemplo de outras situações, por exemplo, que não são epilepsia, né? Aí entraria o exemplo da hipoglicemia. Vamos imaginar uma pessoa que tenha diabetes. Ela tomou sua insulina e ela não se alimentou adequadamente. O que vai acontecer? A sua glicemia vai cair. E aí, se ela cair num nível tal que os neurônios começam ali a se desorganizar e geram essas descargas elétricas alteradas, ela vai ter uma crise epilética. Mas essa crise foi desencadeada pela hipoglicemia. Se ela tomar sua insulina e se alimentar adequadamente, ela não vai ter. Então, eu não chamo de epilepsia esta condição. Certo? Muito bem. E aí, então a crise febril, né, é bastante comum. Então, é algo que vai de 2 a 5% de todas as crianças nessa faixa etária aqui, né, que vai aí de 6 meses a 5, 6 anos de idade. Ela tem um pico de ocorrência em torno dos 18 meses e o prognóstico é muito bom, né? Eu nem preciso tratar. Muitas vezes o que a gente tem que conversar com os familiares as condutas aí para a febre, né? Como vai controlar a febre, procurar o pediatra, fazer o diagnóstico da infecção, se é uma infecção que eu preciso tratar, se eu não preciso de tratar, né? Se preciso de antibiótico ou não. Quando eu preciso de tratamento, o tratamento é intermitente. Ou é um tratamento que eu vou utilizar uma medicação para abortar a crise, ou eu vou utilizar uma medicação só no período da febre, para evitar que a crise aconteça, tá? Então, não é algo que eu tenha que tratar aí continuamente. Muito bem. E a epilepsia, né? A epilepsia, eu vou fazer sempre um diagnóstico clínico. Então, é muito importante eu ter as informações clínicas, eu receber o que aconteceu com a parte motora, com as mãos, com os olhos, com a consciência, para poder fazer o diagnóstico. Porque o eletroencefalograma, ele é um exame muito importante, mas que ele pode ser normal naquele momento, porque o eletroencefalograma registra a atividade elétrica cerebral. E às vezes, naquele momento que eu estou fazendo o exame, a atividade elétrica foi normal. Então, eu não posso excluir o diagnóstico só porque o exame veio normal. Mas se ele for positivo, ele vai me ajudar a definir a síndrome, né, que tipo que é,
o tipo de epilepsia, se eu vou, que medicação que eu vou usar e o prognóstico, para conversar com a família como vai ser a evolução. Né? Então, é importante fazer. E aí, falando, né, como você falou, que ele pode estar normal, e no caso que o eletro é alterado, mas não tem nenhum sinal clínico, você trata só pelo exame ou o sinal clínico é predominante na... Essa pergunta é excelente, né? Eu falo sempre para todos os pacientes que a gente não trata exame, nós tratamos o paciente. Então, eu tenho que integrar a alteração do exame com a clínica, conversar, é muito importante, assim, orientar a família e fazer algumas perguntas, porque às vezes ele está tendo pequenas crises e os pais não perceberam, né? Então, se o exame vem alterado, eu tenho que ter uma discussão bastante, assim, detalhada com os familiares para ter certeza de que não tem clínica. Se não tiver clínica, eu não trato o exame, tá? Bom, e a epilepsia, do que a gente está falando, né? É comum? Né? É comum. Né? A Organização Mundial de Saúde estima aí que existam 50 milhões de pessoas com epilepsia pelo mundo. E a incidência, né, a prevalência, que seria aí quantas pessoas tem a cada 1.000 habitantes, ela é diferente. Então, a gente vai ter aqui, no mundo, né, uma prevalência de mais ou menos 6 pessoas a cada 1.000 habitantes. Quando eu pego países desenvolvidos, essa prevalência é baixa, em torno de 2 pessoas a cada 1.000 habitantes, mas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ela chega aí 6,7, perto de 7 a cada 1.000 pessoas. Então, ela tem a diferença de acordo com a região, com o desenvolvimento daquela região. Tá? Por que isso? Porque muitas causas estão relacionadas ao nascimento, né? Então, como que eu vou fazer o acompanhamento pré-natal, né? Exatamente, as medidas aí de prevenção, vacinação, né? Então, no lugar que eu vou, todo mundo é vacinado por uma determinada doença contagiosa, eu vou evitar que aquela doença aconteça, né? Se não tiver acesso às vacinas, então, de repente, tem uma meningite, algo mais grave, que pode deixar sequelas. Muito bem. E na infância, né? Na infância é comum. Então, eu tenho um pico da epilepsia no primeiro ano de vida. Mas é importante saber também que aproximadamente 70% dos pacientes, eles vão entrar em remissão dessa epilepsia. Então, na verdade, quando uma criança tem a crise, né? Eu diria para os pais, não, calma, não se desespere, né? Porque 70% vai ficar muito bem, vai retirar a medicação, vai ter um controle. Aí uma porcentagem menor que aí vai ser necessário exames mais complexos e às vezes ter uma epilepsia de difícil controle. Essa foi uma pergunta que a gente recebeu muito, se com o crescimento as crises poderiam cessar. Então acho que já é um dado otimista que a gente está falando em 70% dos casos que hoje estão em epiléticas, vão entrar que vão controlar. Podem até ter retirada da medicação. Até podem ter retirada, porque aí a gente vai ter as formas que eu já vou falar, que são as autolimitadas, por isso que tem esse termo. Né? Então, ela tem uma faixa etária de início e uma faixa etária de resolução. Tá? E por que a epilepsia é mais comum na infância? Por que tem esse pico no primeiro ano de vida? Né? Porque eu tenho aqui, em todos nós, mecanismos cerebrais excitatórios, né, que são receptores e neurotransmissores, e mecanismos inibitórios. Isso no adulto, Renata, essa balança aqui, ela é mais equilibrada, né? E na criança, até porque o cérebro está se desenvolvendo, eu preciso de mais mecanismos excitatórios. Então, essa balança vai cair aqui para o lado da excitação. Então, a criança tem muito mais mecanismos excitatórios, né? E aí é mais fácil das crises acontecerem, né? Então, o cérebro em desenvolvimento é mais suscetível. Outra coisa que é importante a gente definir, o que são crises focais, né? Nós definimos as crises e isso é muito importante porque é com os dados clínicos que as famílias nos traz que nós podemos definir o que é uma crise focal, né? Mas em termos de mecanismos cerebrais, são aquelas crises, olha, que elas são originadas em áreas cerebrais mais restritas, né? E elas são limitadas a um hemisfério cerebral. Então, é aquela
crise que começou de uma forma mais localizada. Ela pode até, em algum momento, se espalhar, ficar um pouco mais distribuída, mas o início dela foi localizado, né? E aí tem a diferença das crises generalizadas, que são aquelas crises que elas podem até se originar num ponto mais localizado, mas elas muito rapidamente, elas envolvem as redes bilateralmente, as redes neuronais bilateralmente. Então, quando eu faço um eletroencefalograma, todas as áreas cerebrais estão envolvidas pelas descargas neuronais. Tá? E o sinal clínico tem alguma coisa a ver, por exemplo, a crise focal, ela vai ter um tipo mais específico de quando se manifesta, e a crise generalizada vai ter algum outro tipo, ou isso é variado? Porque a gente às vezes acaba confundindo o focal com o generalizado com a manifestação clínica. A manifestação, o eletroencefalograma vai nos ajudar, mas a manifestação clínica também vai fazer o diagnóstico. Ambas têm manifestações motoras e não motoras. Então, quando existem manifestações motoras, na focal eu vou ver uma região do corpo afetada. Então, é um braço, a face, um lado do corpo, a sua mão, né, quando a manifestação é motora. Nas generalizadas, eu vou ter a manifestação bilateral, né, nos dois braços e nas duas pernas. Em geral, as generalizadas, até porque envolve essa rede neuronal mais ampla, eu também tenho perda de consciência, né? Agora, quando eu tenho manifestação não motora, que eu teria alteração da consciência, eu posso ter essa alteração de consciência de início focal e de início generalizado. Então, aí eu vou ver a duração, a presença de automatismo, que são aqueles movimentos automáticos que é mais comum nas focais e não é muito nas generalizadas. A duração das generalizadas são mais curtas, né? E quando a alteração da consciência ela é generalizada, eu dou o nome de ausência. E quando a alteração da consciência tem uma origem no cérebro focal, né, a terminologia atual é crise focal desperceptiva. Então, assim, aí tem a terminologia, mas vai sempre envolver aí a origem, o início da crise mesmo, né? Então, tanto que é importante que vem esse fluxograma aqui para a gente classificar. Então, se a crise tiver um início focal, a epilepsia vai ser focal. Se a crise tiver um início generalizado, a epilepsia será generalizada. Eu tenho aqueles casos que a epilepsia é combinada, tem crises focais e generalizadas. E quando nós não temos informações clínicas, né, e nem de exames complementares para fazer o diagnóstico, eu vou falar de início desconhecido. Então, essa situação, por exemplo, uma criança começou a ter a crise, mas quando os pais chegaram, a crise já estava acontecendo, já estava no final, a criança estava caída, então a gente não sabe muito bem como começou e pode lançar a mão desse início desconhecido. Mas com o passar do tempo, com as informações e com os exames, é importante que a gente jogue para os dois grupos principais, ou para os três aqui, para que o melhor tratamento seja escolhido, porque é diferente o tratamento das focais e das generalizadas, o tratamento clínico. Tá? Bom, muito bem. Então, indo para as formas, né, da infância, assim, mais comuns, eu queria falar dessa epilepsia autolimitada da infância, que ela pode ser também, né, por sua vez, focal, e a mais comum das focais é essa com os paroxismos na região centro-temporal. E eu tenho também a generalizada, tá, que a mais comum é a ausência da infância. Então, começando aí pela focal, com os paroxismos na região centro-temporal, né. Ela então, comum, de 15% a 25% de todas as epilepsias antes dos 15 anos de idade, né? E a idade de início é entre 12 e 13 anos, né? Tendo um pico aí em torno de 9, predominando um pouquinho mais no sexo masculino. Essas crianças são, né, rígidas, são crianças típicas, e as crises têm muito sintoma sensitivo, né? Então, elas começam muitas vezes a sentir algumas manifestações sensitivas na face, na língua, às vezes fica com uma dificuldade de deglutição, e aí vem os movimentos envolvendo a face, né? Aí, às vezes aumenta a saliva, né? Então acontece a cialorreia, e ela pode evoluir para envolvendo metade do corpo ou eventualmente se tornar generalizada, né?
É importante saber que essas crises, elas predominam muito durante o sono. Então, é comum, às vezes, a criança vai dormir, aí a criança acorda, às vezes procura os pais, ou a situação dos pais, ouvir um barulho, chegar até o quarto da criança e ela está tendo uma crise convulsiva, né? E ela tem um padrão de eletroencefalograma característico que tem as descargas na região centro-temporal. E essas descargas são intensamente ativadas pelo sono. Às vezes um eletro com a criança acordada pode ser normal, ele não mostra nada. Então é uma situação que, né, e a gente fala um eletroencefalograma completo, envolve a parte acordada, que a gente fala vigília, e a sonolência e o sono. São crises que têm um controle muito fácil com os fármacos antiepiléticos. Tem crianças que têm poucas crises, se discute até a necessidade ou não de tratamento. Aí vai depender da duração e do número de crises, né? Uma pequena porcentagem, as crises são mais frequentes e na adolescência as crises vão desaparecer, que é a pergunta que você me fez, e o eletroencefalograma se normaliza, né? Então aqui um exemplo do eletroencefalograma, aqui a criança acordada, então a gente vê as ondas cerebrais todas normais e quando a criança entra em sonolência, começam a aparecer os paroxismos nessa região aqui, que é a região aqui central esquerda, aqui centro temporal à direita, e fica hora de um lado, hora de outro, e quando a criança realmente aprofunda o sono, as descargas aumentam bastante, como aqui, ó, esse pico aqui, que está do lado direito, esse pico aqui do lado esquerdo, aqui de novo do lado direito. Então, ao longo do sono, eu vou vendo várias descargas. Então, o eletro, a indicação, se ele vai ser feito num período mais curto, mais longo, depende também da manifestação e do que os pais trazem na consulta. Como que é feito assim, essa escolha? Porque eu vejo assim, pacientes que às vezes nunca passaram por um exame mais longo, então se todos passam ou se tem alguns casos que realmente não precisam. O que é necessário é um eletroencefalograma em vigília e sono. Tá? Assim, só em vigília ele não vai, às vezes, mostrar, né, coisas importantes que o sono vai mostrar. E o sono facilita o aparecimento das anormalidades. Então, eu preciso de vigília e sono. E tem um padrão internacional de duração mínima de 30 minutos. Então, dentro desses 30 minutos, eu tenho que ter a parte dormindo e uma parte acordada. Agora, quando este exame vem normal, existe dúvida do diagnóstico, eu posso ir fazendo exames mais prolongados, né? Ou então, às vezes, o movimento é muito sutil, a família nem tem certeza se tem, se não tem, os exames de curta duração vêm todos normais, pode-se fazer um exame de 12 horas, de 24 horas, para tentar gravar o evento, porque nesse de 30 minutos, dificilmente a crise vai acontecer. Né? Então, um exame mais prolongado permite o registro da manifestação clínica que a família está falando. Ou quando é uma criança ou um paciente que tem uma epilepsia de difícil controle e vai para uma cirurgia. Aí a crise precisa ser registrada, precisa ser gravada, precisa ver de onde ela começa. Então, também são exames de duração, às vezes de dias, duração maior. Né? Bom, muito bem. Aí, saindo das focais, nós vamos para as generalizadas, né? E aí a ausência da infância representa, pela sua maior frequência, em torno de 10% das epilepsias aí na infância, né? Então ela tem um pico entre 6 e 7 anos de idade, mais frequente agora no sexo feminino. E o que tem? Ela tem crises de ausência típicas que têm a característica no eletro e na clínica bem definidas. E essas características clínicas é o seguinte: as crises têm uma duração muito curta, de 5 a 20 segundos, na média ela tem aí 15 segundos de duração, e nesse momento a criança dá uma desligada, perde a consciência, e às vezes tem alguns movimentos, alguns piscamentos palpebrais, então fica paradinha e o olhinho pisca várias vezes. Então, isso na criança que está ali na idade escolar, né, começa a ter um prejuízo do seu rendimento escolar, porque toda hora ela se desliga, dá uma desligada, né? E aí o eletroencefalograma vai mostrar isso daqui, ó. Ele vai mostrar
Tá vendo que é generalizado? Cada linha é uma região cerebral, né? E eu vejo isso daqui, ó. Essas anormalidades em todas as regiões, que eu chamo de complexo de espícula-onda, né? Então, é muito fácil registrar isso num eletroencefalograma de curta duração numa criança não tratada. É fácil de pegar essa anormalidade, porque são muitas vezes que vem por dia. E essas crises também têm uma excelente resposta com os fármacos antiepiléticos e tem aí então um excelente prognóstico. E também, como as focais, a idade aí é importante para que a criança tenha as suas crises resolvidas e o seu eletroencefalograma normalizado. Né? Não significa que muitas vezes tem que tratar, mas isso vai passar, tá? Bom, quando a gente está falando, né, dessas formas aí de crises, é importante pensar nas comorbidades, porque assim, nosso objetivo é tratar as crises e tentar normalizar o eletroencefalograma. Mas muitas vezes a gente tem que conversar, porque às vezes mesmo com essas formas autolimitadas, né, as crianças às vezes têm um déficit de atenção, né, uma hiperatividade, uma dificuldade na concentração, né, alguma alteração na coordenação, principalmente motora fina. Então é importante conversar e ver se existe algo assim, para que isso também seja tratado e não ficar só, temos que avaliar o paciente como um todo, né? Bom, aí agora aqui nesse fluxograma, pensando aqui um pouquinho na parte das etiologias, né? Então, quando eu falo das epilepsias, das crises, eu vou ver lá se é focal, se é generalizada, e eu vou aí pensar o que é que está causando essas crises, que seria a etiologia, tem que buscar a causa, né? Então, aqui estão as causas, aqui estão as causas, né? Estrutural, genética, infecciosa, metabólica, as autoimunes, desconhecida, que às vezes a gente não consegue, apesar de toda a investigação, determinar a causa. Uma causa importante ou mais frequente seriam as causas estruturais, né? Essas causas que eu vou encontrar anormalidades na ressonância. Então, como aqui, ó, esse exemplo é uma alteração do córtex, que são os distúrbios de migração e desenvolvimento cortical, né? Que eles vão acontecer muito precocemente ainda quando o cérebro está em formação, né? Na fase aí do desenvolvimento intrauterino até a 20ª semana de gestação, pode haver alguma alteração que impeça os neurônios de irem para o seu local, né? De desenvolverem, de acabarem ficando amadurecidos da forma como tem que ficar. Então eu acabo vendo depois, isso causa crises epiléticas e eu vejo na ressonância alteração do sinal, eu vejo espessamento do córtex, né, um borramento entre o córtex e a substância branca, calcificações, né, quando também tem as infecções, né, intrauterinas. O Zika vírus, Isso, né, que deu muitas esses sinais de calcificação e também do desenvolvimento, né, os distúrbios de migração, do desenvolvimento cortical. Então aqui, por exemplo, quando eu vejo um cérebro, veja aqui um normal, né, que quando eu tenho todas essas voltinhas, né, que são os giros, aqui eu vejo um cérebro mais liso e mais espesso. E quando eu vejo as voltinhas, os giros, eles são muito pequenininhos, então eu chamo isso de polimicrogiria ou paquigiria, né? E muitas vezes isso, lisencefalia, isso aqui é bilateral, né? Acaba sendo bilateral. O que mais que eu posso ter? O que até na webinar anterior, né, com o Dr. Sérgio foi falado da prematuridade, então às vezes eu tenho aquelas hemorragias, né, ou mesmo alguns acidentes vasculares intrauterino ou pós-natal, então eu posso ver alterações na ressonância, né, como aqui uma área que provavelmente aconteceu um infarto nessa região. Então essas crianças aqui são propensas a ter alterações motoras, né, e crises epiléticas. Então, a parte da etiologia é muito importante que seja investigada para que a gente veja se encontra também alguma anormalidade que vai nos ajudar, inclusive na reabilitação, né? Então, essa criança vai ter um déficit motor contralateral à lesão, tá?
Então, isso é interessante de perceber. Agora, quando as crises não têm resposta com os fármacos antiepiléticos, né, eu chamo uma resposta, eu quero dizer, o controle das crises, eu chamo essa epilepsia de refratária. Mas veja bem, Renata, eu tenho que escolher o fármaco antiepilético ideal para aquele paciente, para aquele tipo de crise. Né? Não adianta eu utilizar fármacos bons para crise generalizada numa epilepsia focal e falar que ele não respondeu. Então o fármaco tem que ser correto para aquele tipo de crise. E eu tenho que utilizar, né? Muitas vezes a melhor resposta é quando eu falo monoterapia, uma droga isolada. Mas eu tento eu posso tentar duas, eu posso tentar uma associação, né? Nas doses corretas, nas doses terapêuticas também não adianta tentar em dose baixa e falar que não respondeu, e num período de tempo suficiente para a gente avaliar. Às vezes a gente vê muito, utilizou tal medicação, utilizou quanto tempo? 2, 3 dias. Bom, isso não testou nada, né? Então, se eu já utilizei 2 ou 3 drogas em monoterapia ou em associação, a medicação ideal para aquele tipo de crise, num período de tempo suficiente que eu possa testar, saber se houve resposta ou não, numa dose terapêutica, sem controle das crises, eu chamo essa epilepsia de refratária, ou fármaco resistente, ou de difícil controle. E nesse ponto eu vou conversar com as famílias que estamos assistindo, que a gente, no dia a dia, acontece, às vezes até na recepção, uma mãe conversa com a outra e fala, meu filho está usando tal medicação, e então aí acaba assim, conversando sobre dosagem e sobre o tipo da medicação. Então acho que a partir do momento que a gente está com um neurologista, a gente tem que, claro, perguntar, mas quem vai decidir essa dosagem, quanto tempo que vai usar essa medicação, tem que estar essa comunicação de neurologista com a família. Sim, sempre, eu acho que sempre a família tem que colocar as dúvidas, né? Então, ela conversou com a mãe usa tal coisa, por que meu filho nunca usou isso? E tem que ter uma resposta lógica, ou porque aquele tipo de epilepsia que ele tem, aquela medicação não é a melhor para aquele tipo, né? Às vezes aquele tipo de epilepsia, aquela medicação pode até piorar. Então, assim, realmente o que serve para um nem sempre serve para o outro. Bom, no caso da epilepsia refratária, a gente, então, sempre tem que pesquisar, né? Primeiro, definir se o diagnóstico está correto, porque às vezes eu estou com o diagnóstico errado, e pensar na etiologia. Por quê? Porque às vezes eu tenho que pensar em outros tratamentos que não somente os clínicos, o tratamento clínico, né? Sempre a primeira escolha é o tratamento clínico, mas se ele não está trazendo a resposta necessária, vamos investigar. Então aqui um exemplo, né, também de um paciente com uma displasia cortical, onde que eu vejo essa área aqui de alteração de sinal, né, aqui um borramento entre o córtex e a substância branca. Eu vejo aqui, ele tem uma ilha de córtex no meio da substância branca. Então esses neurônios estão no lugar errado, ele não deveria estar aqui, ele deveria ter migrado para algum outro ponto, né? Aqui é um exame de SPECT cerebral que mostra esse branco aqui, é a região de onde a crise se iniciou. Então isso bate com esse ponto aqui dessa malformação. E aí esse paciente na verdade ele foi investigado, viu que as crises todas começavam dessa região, né? É uma região que está muito próxima da área motora, mas existem técnicas que por exemplo, aqui, colocou-se eletrodos, né, aqui na região frontal, e eu vejo aqui, esse em vermelhinho aqui é a área motora da mão, esse laranja aqui, amarelo, é a área motora da face, e a crise começa aqui, dessa região, essa região em preto. Então eu tenho aqui uma distância, né, bastante razoável entre a área da face e a área da mão e do braço, do membro superior, para que essa área que gera a crise seja ressecada pelo neurocirurgião, né? E aí aqui a gente vê a ressonância, a área ressecada, e a criança a área motora está mais aqui embaixo, então vai ficar muito bem sem os déficits. Então, se a epilepsia for refratária, eu tenho que investigar e
ver possibilidades de outros tratamentos além do tratamento com os fármacos antiepiléticos. Quanto tempo que a gente tenta, doutora Eliana, o tratamento com os fármacos? Porque a gente tem, assim, na nossa prática clínica, crianças que estão há 4, 5 anos em crise, já tentaram todo tipo de medicação, assim, então, como é decidido em qual fase se esgotou os fármacos e a gente pode optar por essas... Assim, Renata, eu acho que o primeiro ponto é ter certeza que eu estou tratando crises epiléticas, porque eu posso estar, por exemplo, tratando um caso, um distúrbio de sono, por exemplo, né? Ele não vai responder com os fármacos antiepiléticos, né? Então, voltando aí no diagnóstico, é crise. Outro, ela tem, no caso, para indicar uma cirurgia, tem que ser focal, tem que ser de um ponto só, né? Não dá para fazer uma cirurgia dos casos generalizados e nem dos casos que tenham mais de um ponto, os multifocais, tem que ter um ponto só. E aí eu vou testar aquilo que eu falei, eu vou pegar um bom medicamento para crise focal e eu vou aumentando a dose progressivamente, né? E vendo a resposta. Então eu também tenho que usar um certo período, sei lá, uns 6 meses, né? Depende muito da frequência das crises. Se eu tenho uma crise a cada 3 meses, se eu usei 2 meses e não teve crise, não deu tempo da crise acontecer. Então talvez eu tenha que usar 6, 9 meses para poder ver se aquela crise que acontecia a cada 3 meses sumiu. Se ele tem crises diárias, o tempo é mais curto, né? Aí eu utilizo um, não respondeu, eu troco, vou para o segundo, não respondeu, eu posso ir para uma associação, não respondeu, e tudo está muito localizado numa área que permite a cirurgia, então vamos indicar, né? Agora, a epilepsia generalizada, então aí eu vou ter que tentar com as medicações ou com a dieta cetogênica, o estimulador do nervo vago, que também serve para crise focal e crise generalizada, então também posso discutir outras abordagens terapêuticas que não apenas os medicamentos, né? Mas o tempo depende muito da frequência da crise. E quando as crises são diárias, né, chegando o medicamento na dose máxima que a criança pode tolerar, que eu tenho que chegar nessa dose, né? Não posso só falar que não respondeu com dose baixa. Eu chegando nessa dose, e eu vou fazendo isso progressivamente, às vezes leva 2 meses, 3 meses para chegar nessa dose, espero um tempo, e aí se não responder eu posso trocar. Então, assim, de uma forma, tentando generalizar a coisa, né? Cada medicação, se eu utilizar aí por um período de 6 meses, para quem tem muita crise, eu já vou saber se ele responde ou não àquela medicação, tá? Aí, saindo um pouquinho aí dessas formas focais, que, né, poderíamos pensar em tratamentos cirúrgicos ou outros tratamentos, eu tenho o que eu chamo de encefalopatia epilética ou encefalopatia do desenvolvimento. O que é isso? Isso é quando, por exemplo, esse eletroencefalograma, né, cada um desses picos são descargas cerebrais, são paroxismos epileptiformes que eu chamo. E se eu olhar aqui, ó, ao longo do tempo, eu vou vendo isso aqui de forma contínua, tá? Então, tem crianças que tem isso o tempo todo, principalmente durante o sono. Então, faço 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 12 horas de exame, o tempo todo eu tenho isso daqui, né? Então, quando as descargas vão prejudicar o desenvolvimento da criança, né? O desenvolvimento cognitivo, a linguagem, o comportamento, né? A coordenação. Então, além da causa da epilepsia, se as descargas prejudicarem, eu chamo essa situação de encefalopatia epilética, tá? Muito bem. E essa encefalopatia epilética, então, eu tenho que tentar fazer o controle dessas crises, melhorar esse eletroencefalograma. E aí eu quero falar, então, 2 condições que podem causar encefalopatia epilética. 2 síndromes, que seria a síndrome de West. A síndrome de West é uma encefalopatia grave, né, que tem uma incidência aí de 0,25 a 0,5 a cada 1.000 crianças nascidas vivas, né? E ela comete os lactentes
começando aí em torno de 4 a 7 meses de vida. E ela, o que caracteriza, né? Eu tenho, na verdade, eu falo que eu tenho uma tríade, que seriam os espasmos epiléticos, um eletro com uma normalidade intensa, que a gente chama de hipisarritmia, e o atraso do desenvolvimento. Dessa tríade, o atraso do desenvolvimento, ele não é fundamental para o diagnóstico, mas a ocorrência dos espasmos e da hipisarritmia são necessários para o diagnóstico, nessa faixa etária. Aí, como que esses espasmos acontecem, né? Esses espasmos são crises, nada mais é do que crises epiléticas, é um tipo de crise, de curta duração, né? E que elas acontecem agrupadas, eu falo, acontecem em salvas, né? E aí é como se a criança tivesse um sustinho. Então ela pode ser inflexão, eles fazem assim, ele pode ser extensão, ele pode ser misto, às vezes ele é sutil, começa só com o olhinho para cima, né? E a característica é essa, eles vêm todos agrupadinhos e eles predominam, quando eu considero o ciclo sono-vigília, nos períodos de transição. Então, quando a criança está despertando ou quando a criança está entrando em sono. É nesse período que os espasmos acontecem, né? E às vezes num período de 20 minutos tem 30, 60, né? E a criança, se ela não tinha nenhum atraso, ela começa a ter. Então, a primeira coisa, ela perde o contato visual. Então, a mãe percebe que ela está olhando, mas ela não está enxergando, ela não está focando, porque ela está dispersa. E aí, se ela já sentava, já estava durinha, ela começa a perder a parte motora. Então, ela deixa de sentar, ela deixa de sustentar o pescocinho, né? Se engatinhava, deixa de engatinhar. E aí, esse diagnóstico tem que ser feito o quanto antes, para a gente evitar esse comprometimento, né? Muito bem, e o eletro é assim, ó, ele tem essas descargas, então cada linha, como eu falei, é uma região. Quando a gente olha aqui o momento da hipisarritmia, veja que diferente dos outros eletros, ele é bem bagunçado, né? Uma linha entra na outra, tem um monte de espícula, tem hora que eu olho e falo, tem onda lenta, tem espícula, então isso que caracteriza a hipisarritmia, são ondas muito amplas, né? Multifocais no mesmo tempo e vários tipos, várias morfologias dos paroxismos, né? Então, eu tendo espasmo e isso, né, eu já posso fazer o diagnóstico da hipisarritmia. E aí, como sempre nas epilepsias, eu vou buscar as causas, a etiologia, né? Então, eu tenho que tentar achar. E eu tenho que saber que o prognóstico, ele, assim, como que a criança vai evoluir, né? A condição é grave, eu tenho que fazer o tratamento o quanto antes, o diagnóstico o quanto antes e o tratamento apropriado, né? E aí a causa é diversa, são diversas causas que podem acontecer, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma criança que tem a síndrome de West por uma doença metabólica, um erro inato de metabolismo, e aí ele tem ali uma alteração, né, numa determinada substância que o seu cérebro utiliza, que não tem tratamento, e aquilo ali está permanentemente presente para prejudicar o desenvolvimento da criança, né? Mesmo que eu controle a síndrome de West, a causa continua ali, e se ela não tem tratamento, eu não consigo intervir, né? Isso é diferente, por exemplo, de uma criança que teve lá sua hemorragia periventricular, sua paralisia cerebral. Aconteceu naquele momento, né, a causa está ali definida, ela não vai piorar, né? Pelo contrário, você vai estimular a criança cada vez mais, ela vai melhorar, ela vai progredir. E aí nessa criança, se vem a síndrome de West, aí eu sim, realmente eu tenho que tirar, e o prognóstico vai ser bom, assim, quando eu resolvo, a criança continua a evoluir, né? E aí quanto antes eu tratar e conseguir resolver as crises, melhor pro prognóstico. E a outra coisa que a gente tem que pensar é na reabilitação, né? Então, essa criança que começa ali, ela perde o contato visual, ela perde o foco, né? Ela evolui do ponto de vista motor, além do tratamento para as crises, para a síndrome de West em si, eu tenho que reabilitar essa criança, né? Ela tem que ir ali para uma terapeuta ocupacional, para uma fisioterapia, para uma fono, né? Então, que às vezes até não consegue mais deglutir, já comia meio
sólido, né? Aí deixou de ir, não consegue, às vezes se engasga, vem pneumonias aspirativas, então tem que reabilitar. Né? Então, sempre pensar num paciente como um todo. Né? Eu tenho duas perguntas de síndrome de West. Primeiro, em relação ao diagnóstico, a gente fala quando que a gente percebe esses casos, que as crianças são crianças que têm várias crises durante o dia, e aí entra com a medicação e ele cessa. Então a gente fala que essa criança foi curada da síndrome de West, ou a partir do momento que se dá o diagnóstico, a gente vai chamar de síndrome de West tratada. Eu queria saber isso, e também até que idade é chamado de síndrome de West. Você colocou que geralmente é de 4 a 7 meses. Que é o pico que ela começa, né? O pico que ela aparece, mas assim, ela pode aparecer desde os primeiros dias. Existem casos de recém-nascidos que podem já desenvolver a síndrome de West. E até que idade que a gente chama de síndrome de West? Pode aparecer, por exemplo, em uma criança de 3, 4 anos ainda, essa síndrome? O maior momento, né, o período aí da incidência o pico dela é 7 meses, né, pode começar um pouquinho antes, mas até os 2 anos é o momento que pode, porque ela tem muito a ver também com o desenvolvimento cerebral, né, então é o momento que pode acontecer. A partir dos 2 anos, dificilmente vai acontecer, às vezes até acontecem espasmos, mas difícil o eletro ficar com a hiperarritmia. Então, esse é um padrão de eletro muito relacionado ali à faixa etária também. Né? Então, até os 2 anos, respondendo a sua pergunta. Agora, quando a gente controla, né, como nós temos que ficar de olho se ela não recidiva, porque inclusive quando eu faço um tratamento inicial e ela responde, mais ou menos 40% das crianças podem recidivar. Né? Então eu falo síndrome de West resolvida, né? Ela resolveu. Aí a criança está com 5 anos, né? Ela teve síndrome, faz parte do histórico dela, ela teve, que foi resolvida, ela não tem mais, né? Porque também às vezes a gente vê isso, a criança tem 12 anos, às vezes tem outras, acontecem algumas coisas na síndrome de West, né? Ou ela resolve, né, completamente, as crises não acontecem mais, ou ela muda para um tipo de epilepsia, que pode ser a focal, ou a generalizada, ou a multifocal. Então, às vezes a criança está com 12 anos, ficou com epilepsia generalizada, não é mais o West, porque não tem mais a hiperarritmia. Então, ela teve, e aí ela evoluiu para um outro tipo de crise, tá? Bom, aí da síndrome de West, eu acho que depois a gente pode ver as perguntas, né? A outra síndrome que eu queria falar é a Dravet. A síndrome de Dravet, todos eles iniciam no primeiro ano de vida. Aí a partir de 4 meses. E essas crianças são crianças normais, não tem nenhum antecedente patológico, e aí as crises todas são, nessa fase, associadas com febre e com processos infecciosos. Todas, né? Diferente da crise febril que vai passar, aqui não vai passar. E vai continuar, né? E aí a gente vai ter tanto crises generalizadas, né, quanto crises focais. Então eu posso ter, né, os 2 tipos na mesma criança. E aqui tem uma característica. As crises, elas são muito prolongadas. E às vezes elas evoluem ou configuram o estado de mal epilético. Como que é definido o mal epilético? O estado de mal epilético é quando uma crise ela é tão longa, porque normalmente a crise dura o quê? 1, 2 minutos, às vezes segundos, 3 minutos, 5 minutos, já tá, né, é muito tempo. O estado de mal epilético é quando a crise dura mais do que 30 minutos. Então, tem crianças que ficam 2 horas em crise, 1h30, 4 horas, 5 horas. Né? Aí chega no hospital, faz uma medicação, faz outra. Então, isso já é uma dica para suspeitar de síndrome de Dravet. Começou no primeiro ano, tem crise focal, tem crise generalizada, todas elas são desencadeadas por febre e são prolongadas. Tá? Aí, depois... Acima de 5 minutos, então, vocês já sugerem a procurar pronto-socorro?
a gente define o estado de mal mais do que 30 minutos, mas então essa é uma definição para avaliar a patologia, avaliar a consequência, avaliar a etiologia, mas não significa que eu tenho que esperar 30 minutos para tratar. Então toda crise que eu já achar prolongada, que aí pela definição é mais do que 5 minutos em adulto, mais do que 10 minutos em criança, eu tenho que tratar. Se é a primeira vez, os pais não têm como saber, tem que ir para o pronto-socorro. Se é uma situação que se repete, o médico pode orientar os familiares a ter alguns medicamentos em casa para utilizar no caso das crises prolongadas, tá? No caso do Dravet, depois de um aninho, dos 12 meses de vida, outras crises vão acontecendo e em algumas crianças tem muito as crises mioclônicas, que são os abalozinhos, né? Aí pode ter outros tipos de crise, pode ter ausência, e aí vai evoluindo no tempo e as crises começam a ficar com febre e sem febre. Diferente da crise febril, que, né, só febril, crises curtas e vai melhorando. Aí, aqui então, o que a gente fala? Que a gente fala que o Dravet é esse tipo que eu tinha falado de combinado, porque ele tem crises focais e crises generalizadas, né? E aí, a parte do desenvolvimento da criança também acaba sendo comprometido pela síndrome, que também a gente vai visualizar isso melhor depois do primeiro ano de vida. Então vem a ataxia, né, que é aquela incoordenação, aí às vezes a criança para andar ela não consegue andar muito bem equilibrado, né, andar com a base mais alargada, né, vem alguns sinais aí piramidais, então você vai vendo um reflexo mais exagerado, um pouco mais de hipertonia, né, o atraso da linguagem, ou a dificuldade na evolução da aquisição da linguagem, alterações de comportamento, hiperatividade, déficit de atenção. Então, assim, também vem todo um quadro aí do ponto de vista de desenvolvimento que tem que se diagnosticar e ficar atento para isso, para orientar o que fazer, né, com esse quadro, não é também só o controle das crises. E aí, com o passar do tempo, né, a gente fala que ela tem essa fase de início, por volta aí de 2, 3, até 4, 5 anos de idade, são muitas crises, às vezes muitas internações, e depois as crises tendem a dar uma amenizada e, né, tendem a melhorar. A parte assim, do desenvolvimento também tem que se trabalhar muito nessa fase inicial, né? A incoordenação, a ataxia também dá uma melhorada, mas eu tenho que prestar atenção aqui nessas duas particularidades que eu até coloquei aqui, ressaltei em vermelho, né? Que seria o tratamento das crises e a reabilitação da criança, né? No tratamento das crises, por que acontece a síndrome de Dravet? Essas crianças têm uma alteração, uma mutação num gene que controla a entrada do sódio dentro dos neurônios. Então, os nossos neurônios, para dar aquelas descargas elétricas que eu mostrei, tem várias substâncias entrando e saindo, né? E uma importante é o sódio, o íon sódio. E como que esse íon sódio entra dentro do neurônio? Ele entra através de uma passagem, como se fosse um portão, que nós damos o nome na medicina de canal, né? E esse portão, o controle desse portão, dele abrir e fechar, ele é dado por um gene. Aqui só para exemplificar, o gene, quando vai fazer o diagnóstico, a gente vê aquelas letrinhas, porque o gene é o quê? É uma sequência de aminoácidos, né? Então vai fazer, quando faz o diagnóstico, a gente pede o sequenciamento desse gene. Então, se um aminoácido estiver invertido, né, ele teria que estar numa posição, ele não está aqui, ele foi lá para frente, ou ele inverteu com outro, ou faltou, né, o gene ficou um pouquinho mais curto, teve uma deleção, perdeu um pedacinho, né, aí o gene fica alterado. Né? E o canal do sódio, que é esse portão, né, como que é esse canal? É esse aqui, ó. Aqui é uma representação, né? Então, aqui seria o canal no estado fechado. Então, é como se fosse uma fechadura com a chave. Então, aqui a chave está na fechadura, né? E aqui está bem apertadinha a passagem da fechadura. Então, ele está fechadinho. Mas o tempo todo ele tem que abrir e fechar, né? Então, ele a chave sai da fechadura e essa parte aqui fica mais alargada, né?
aí o íon sódio entra. Aí ele entra, né, ele causa a descarga neuronal que tem que causar, e depois de alguns milissegundos ele tem que fechar. Tá? Aí o que vai acontecendo? Aí vai, novamente, essa porção, a chave volta para a fechadura, e essa porção aqui no meio do canal, do portãozinho, também fica mais estreita. Né? Então esse é o funcionamento normal, isso vai automático. E é coordenado por esse gene, que a gente chama ele de SCN1A. Se esse gene está alterado, o que acontece? A abertura e o fechamento ficam desordenados. Né? E aí, quando vem a febre, quando vem a infecção, isso, né, acaba se alterando bastante, é onde vem as crises. Então é importante saber disso. Por quê? Porque aqui a gente vai saber, vamos ver, dar uma olhadinha nesse vídeo, ele é rapidinho, né? Como que os medicamentos, os fármacos antiepiléticos, eles funcionam. Então, alguns deles, né, por exemplo, aqui, os benzodiazepínicos, os benzodiazepínicos e os barbitúricos, né, e até o levetiracetam, eles funcionam nessa parte aqui do neurônio que a gente fala que é o terminal inibitório. Então, eles facilitam a inibição. Então, quem tem muita descarga, eu tenho que utilizar a inibição. Então, tem que melhorar a inibição. E tem alguns outros fármacos, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, que eles facilitam, eles tentam bloquear a excitação, né? E os fármacos, eles têm alguns múltiplos mecanismos de ação, mas tem alguns, por exemplo, a carbamazepina, a oxcarbazepina, a fenitoína, a lamotrigina, eles são bloqueadores desses canais de sódio voltagem dependente, que é o que eu mostrei, que no Dravet está alterado. Então, se ele está alterado, e aí eu tenho aí, na verdade, uma perda da função deles, se eu bloquear isso, piora. A escolha errada da medicação pode até piorar se for exatamente, desse descompasso da inibição, da excitação. Tem algumas formas, assim, de Dravet, algumas formas, tem vários subtipos de canais, né, que eles têm um aumento da função. Aí até tudo bem utilizar esses fármacos, mas para o Dravet não. Para o Dravet, se eu utilizar esses fármacos, vai piorar. Então eu tenho que saber que eu preciso evitar carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, lacosamida, lamotrigina, que eu posso piorar essa criança, ela vai ter mais crises, né? A outra particularidade do tratamento é que, como as crises têm a tendência a serem muito longas, eu tenho que deixar com os pais aí uma medicação de resgate, de SOS, né? Para até eles conseguirem chegar num pronto-socorro. Às vezes não precisa, eles abortam a crise em casa. Aí a melhor medicação assim que mais chega no cérebro de uma forma mais rápida são os benzodiazepínicos, né? E o que se utiliza muito no pronto-socorro é o diazepam na veia, tá? Então eu deixo com os pais diazepam, midazolam, clonazepam, mas não dá para usar na veia em casa, então eles vão usar retal, bucal ou nasal. E aí cada criança se adapta melhor com um ou outro, né? E também depende da crise. Às vezes eu vou dar uma coisa na boca, a criança fica com a boquinha travada, saliva muito, não consegue. E aí, assim, tem algumas formas, né? Por exemplo, o nasal, que é interessante, porque, assim, a medicação, o que ela vai? Ela vai pegar um complexo de veias, né? Vai ser absorvida por essa rede venosa, por esse complexo venoso. Por exemplo, o retal, né? Tem um importante. Nasal, tem outro. E aí, quando eu utilizo a medicação intranasal, eu, além desse complexo de vasos que vai absorver a medicação, eles podem passar através dos receptores do nervo olfatório, né, que é onde nós sentimos o cheiro. E aí aqui tem uma laminazinha, que é toda furadinha, a lâmina cribiforme, e aqui o bulbo olfatório. Então a medicação vai por aqui, pelas terminações nervosas e pela parte venosa, indo pela corrente sanguínea. Então às vezes é interessante saber disso, né? Inclusive até às vezes a criança chega no pronto-socorro, é difícil de ter veia, então lá pode ser feito nasal ou retal, né? E aí, aqui pensando mais do que nunca na síndrome de Dravet, nas
comorbidades, porque é muito comum essa criança ter todo um comprometimento, como eu falei, do seu desenvolvimento. Então, essa criança, isso tem que ser diagnosticado e tem que ir para a reabilitação, né? E avaliar a cada momento o que é necessário, né? Então, aí seria essa outra particularidade do tratamento, né? Então, seriam essas. Pensando aí na mutação desse canal, né, desse gene que controla esse canal, eu tenho aí, assim, uma variabilidade grande de manifestações clínicas, né? Existem casos de crises febris que têm a mutação. Só que tem um prognóstico excelente a crise febril, nem é considerada epilepsia, como eu falei, né? Já o Dravet teria um prognóstico aí, né, assim, intermediário, tem casos mais graves. Então, eu diria assim, mesmo dentro do Dravet, eu tenho um espectro, né? Então, é importante para os pais saberem também que nem sempre é tão catastrófico, tão grave assim. A gente tem um espectro, tem casos mais leves, casos médios, casos mais graves. Tá? Qual o exame para detectar essa mutação? É um sequenciamento genético. Pode pedir através do painel de genes para epilepsia, pode pedir, se tiver um forte diagnóstico clínico, o sequenciamento do gene SCN1A. É com a amostra de sangue ou até com um swab na bochecha. Tá? Bom, e por fim, assim, pensar, né, é interessante aqui se esse vídeo rodar, que aqui um exemplo, né, de como seria nosso cérebro, né? É tudo interligado, é uma rede, né? Uma coisa junto com a outra. Então, quando a gente divide, né, assim, parece que tá tudo tão bonitinho, tão dividido, em termos didáticos, em termos de diagnóstico, mas pensar que às vezes eu tenho uma coisinha localizada e envolve uma rede extensa, né? Então, a importância de sempre pensar na criança, no paciente como um todo, né? Não é só aquela forma de crise, só aquela forma de epilepsia. Eu tenho que considerar tudo como um todo. Muito bom. Muito obrigada, doutora Eliana, por toda essa exposição, explicação. E agora a gente pode fazer as perguntas. Vamos lá. Sim. Acho que tem um último slide que é a doutora Eliana agradecendo. Acho que é uma foto de um... Sim, do evento, né? Então aqui seria do Purple Day, né? Que é, assim, comemorado ou lembrado no dia 26 de março de todos os anos. Esse ano, por conta da pandemia, infelizmente, não houve esse evento, mas normalmente tem uma caminhada na Avenida Paulista. Antes, nas semanas antecedendo, tem vários eventos, né? Então, aqueles que têm os seus talentos, esse ano teve uma exposição dos quadros na Lesp. Então, assim, é uma forma... é um momento que existe a conscientização de que a epilepsia é uma doença como outra qualquer. Ela não é contagiosa, não é porque tem epilepsia que tem uma alteração cognitiva, não é porque tem epilepsia que não é capaz de estudar, de ter uma profissão, de ter a sua família. Então, assim, é uma doença como pressão alta, né? Então, tem que tirar o estigma. Então, essa data é a data em que se lembra disso e nós nos reunimos, profissionais e pacientes, na Avenida Paulista. Ótimo. E já que a gente não conseguiu fazer a caminhada, acho que esses nossos eventos também para levar essa informação de outra forma. De outra forma. Então, tá bom. Então, vou fazer as principais, doutora Eliana, sim, para a gente respeitar aí o nosso tema. Então, qual que é a diferença entre crise e espasmo? O espasmo é um tipo de crise, tá? Então, quando a gente define, que eu falei lá, crise focal, crise generalizada, tem ausência, tem sinal motor, né? São vários tipos de crise e espasmo é um tipo de crise. Um tipo de crise. Tá bom. E como agir quando a criança tem uma crise? Isso a gente recebeu muito, tanto dos profissionais de saúde quanto das famílias. Como a gente pode auxiliar, ou o que a gente não pode fazer nesse momento que a criança está tendo uma crise? Assim, a gente tem que sempre tentar pensar em proteger, né? Então, vamos proteger a criança, fazer com que a criança
não bata a cabeça, não caia, não fique, às vezes, numa situação que facilite ela engasgar, né? Então, sempre proteger a cabeça, quando, se tiver com alguma roupa, algum adorno, tirar o adorno, cronometrar o tempo e lembrar de nunca colocar nada na boca, né? Porque tem um tabu de que a língua enrola, a língua não enrola. Então, colocar na boca, abrir, às vezes existe uma manifestação motora intensa que quando alguém coloca o dedo, vai machucar tanto a criança que está tendo a crise, quanto a pessoa que está colocando o dedo na boca para desenrolar a língua. Né? Então, a língua não vai enrolar, ela não vai sair do lugar. Então, não pôr... tem gente que acredita, põe cheirar álcool que volta, né? Isso pode, né, cair nas mucosas, no olho, machucar. Então, é só proteger, né, colocar numa posição confortável, ficar vendo, tendo certeza que a criança não está muito virada para se sufocar. Durante a crise, quando ela é generalizada, com aquelas manifestações motoras, lá para o final vai aumentar a salivação. Então, lá no final da crise, quando a salivação aumenta, eu coloco de lado, mas é importante cronometrar o tempo, né? Se tem um tempo mais de 5 minutos, então essa situação aí, se já tem o diagnóstico, vai fazer uma medicação nasal, retal, né, bucal, ou se não tem diagnóstico, eu vou pedir ajuda, eu vou para um hospital, né? Se é uma pessoa que não conhece o caso, que está ali na rua vendo alguém, né, não sabe, então deu tempo, deu mais de 5 minutos, chama o SAMU, né, para ter ajuda médica. Tá? Tem como a gente saber se a pessoa está consciente ou não está consciente no momento da crise, ou a criança, se ela está consciente ou não? Eu vejo algumas famílias que ficam chamando a criança, que ficam tentando falar com a criança, aí eu queria saber se isso pode ser um fator assim, de talvez até desencadear, ou se é importante de fazer esse acalento no momento da crise. Assim, o que a gente orienta, né, às vezes até para crianças maiores, adultos, quando você fica restringindo muito, porque às vezes depois da crise vem uma confusão, né? Então a pessoa quer andar, quer pegar um objeto, e se a família vai lá, restringe, segura, se aquela pessoa está desorientada e ele está sentindo que tem alguma coisa restringindo, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar, né? Então ele pode se machucar e machucar outra pessoa. Então a gente fala, não segura muito, não restringe, vai conversando. Tá tudo bem, você teve uma crise, vai passar, né? E às vezes o médico quer saber, perde a consciência ou não perde a consciência. Quando a criança fala, entende, você pode dar alguns comandos, né? Eu vou te falar uma palavra. Livro. Lembra dessa palavra, depois eu vou perguntar. Levanta a mão. Aponta a janela. Aponta, sei lá, tem um vaso. Aponte o vaso. Né? Dá alguns comandos não verbais, porque às vezes não está conseguindo falar, mas se está consciente vai apontar, vai fazer. Né? Quando a crise passar, eu te falei uma palavra. Aí vai lembrar, falou livro. Né? Agora, se a criança não sabe falar, é muito pequenininha, não tem como. Às vezes a gente fica com... Você pode pegar um brinquedinho e pôr na frente, ver se ele acompanha, né? Se ele não acompanhar, ele tá ali paradinho com o olhar perdido. Se ele tá acompanhando, talvez ele não tenha perdido a consciência. Mas a gente nem usa muito critério consciência numa criança muito pequena, porque a gente não sabe se ela perdeu ou não. É difícil de testar, né? Então a gente até, se ela ficar muito paradinha, a gente usa a palavra hipomotora, é uma crise que ele fica ali meio congelado, tá? Mas, assim, em algumas situações, quando você fica falando, fazendo um estímulo muito alto, às vezes aborta a crise mais rapidamente, tem situações que isso acontece. Então não atrapalha ficar chamando, não atrapalha, o que não vale é ficar pegando, restringindo, apertando, né? Ao contrário, deixe à vontade. Né? Crianças com prematuridade, paralisia cerebral são um bom exemplo. Então o cérebro fica mais sensível. Então aquele barulho que normalmente você escuta uma buzina, você escutou, você pode até estar distraída e falar, ai, me assustei, mas você não faz isso. Então essas crianças, essa resposta dele àquele barulho, ela é exagerada. A gente chama isso de startle. Então quando tem aquele barulho, ele responde com um susto, vamos dizer assim. Então nem sempre isso é crise.
Isso é importante porque não adianta ficar dando muito remédio, vai melhorar conforme a criança amadurece, e eu tenho que tratar com uma reabilitação, eu tenho que usar técnicas neurosensoriais, né? Tem criança que dá o toque, o cachorro late, então tudo isso tem que ser trabalhado. Eu não posso falar pro irmão, não encosta, não fala, não, né? E é interessante que a maioria, quando isso acontece, não é nem a intensidade do estímulo, é o fator surpresa. Então, se ele está ali, ele não está esperando o cachorro late, ele se assusta. Mas se o cachorro já está latindo, ele não se assusta mais, né? Então, se às vezes a gente conversa com a criança, olha, eu vou pegar isso daqui, vou encostar em você, eu vou trocar sua roupa, né? Você já vai preparando, se antecipa, também não tem tanto susto, né? Então, o correto é trabalhar com as técnicas neurosensoriais para melhorar essa hipersensibilidade e avisar a criança. Agora, existem algumas crises que são desencadeadas por esses estímulos externos, né? Então, quando tem o estímulo externo, além do susto, aí a criança vai, fica mais prolongado, mostra a crise, né? Aí, se for a crise, eu tenho que usar a medicação, mas também eu continuo nessa tecla aí da reabilitação e utilizar as técnicas neurosensoriais. Porque, assim, a gente tem que voltar aquilo à normalidade. Tá? Esse a gente já falou, os casos De hipoglicemia, pode desencadear, né? Se nunca teve epilepsia, não é epilepsia, mas se tem epilepsia, né, a gente fala que tem os fatores facilitadores. Então, é a febre, é uma hipoglicemia, né? São privação de sono, falta de sono, né? Dormir menos tempo, são fatores para quem tem epilepsia, são trigger, né? Então, eles facilitam. Então, assim, como familiar, saber que essa criança já tem essa predisposição, já tem. A gente vai tentar aí, evitar. Quando a gente conversou sobre hipoglicemia, faz a FIS, depois faz a FORO, faz a TO, faz algo sequencial, e as mães às vezes não conseguem nem dar a dieta, seja por via oral ou até gástrica, que às vezes é uma dieta que demora um pouco mais para passar. Então, a gente tem que sempre lembrar, né, que antes da reabilitação também tem a questão alimentar, de sono, quantas alterações epiléticas que podem acontecer por conta de privação de sono alterado. Então, não adianta a gente estar na reabilitação sem antes ter cuidado desse... Sem dúvida, inclusive também você às vezes tem uma criança que não se alimenta muito bem, está muito, né, de baixo peso, e você vai fazer uma reabilitação intensa, ela também vai gastar, tem um gasto energético que às vezes ela não tem. Então, pensar assim do ponto de vista nutricional, que tem que estar tudo certinho, né? Então, sem hipoglicemia, ter uma alimentação regular, né? Procurar uma nutricionista para a criança ficar na curva normal do peso, né? E ir ao longo do tempo ganhando peso, porque tudo é um conjunto. A gente falou, pode colocar a próxima, na verdade a gente vai passar essa. A gente falou um pouquinho, né, a gente está falando sobre o dispositivo de VMS, mas ele é indicado para epilepsia refratária? Ele é indicado para epilepsia refratária, e aí pode ser tanto para as crises focais quanto generalizadas, né? É um dispositivo que parece um marca-passo, igual aquele marca-passo de coração, de quem tem arritmia, é para epilepsia. Então ele é colocado também do lado esquerdo, aqui embaixo do músculo peitoral, e o eletrodo fica no nervo vago, que é um nervinho que fica aqui no pescoço, né? Não fica nada externo, é tudo interno, e ele vai estimulando esse nervo vago, que por sua vez o nervo vago tem conexões com áreas cerebrais mais internas, né? As áreas talâmicas, e dali espalha para o cérebro, como aquela animação que eu mostrei da epilepsia generalizada. E aí pode ajudar no controle. É importante saber que nunca se promete que com o estimulador do nervo vago o controle vai ser 100% das crises. Ele vai melhorar em até 50% o número de crises, mas não vai ser 100%. Mas para quem tem uma epilepsia muito grave, é um dado que vem aí
né, uma técnica que venha reforçar e pode melhorar muito a qualidade de vida. Às vezes diminuir o número de medicamentos, às vezes a criança estava muito sonolenta, com muitos remédios, aí vem o estimulador, dá uma, né, uma melhorada. Ele vem com um dispositivo que quando a crise começa, um imã, né, um magneto, a família encosta, e aí naquele momento ele dispara uma corrente. Então às vezes é aquela coisa, né, tá tendo várias crises, eu não tenho o que fazer, tem o magneto para tentar abortar aquela sequência de crise ou aquela crise prolongada. Então, em muitos casos é indicado e ajuda sim. E aí vamos para a nossa última pergunta. A gente recebeu várias outras perguntas, doutora Eliana, mas eu acho que tem muita coisa que a gente já respondeu, né? E aí para a gente também não prolongar o nosso tempo, porque a nossa vontade é ficar perguntando, assim, acho que tanto dos profissionais de saúde quanto dos familiares, perguntar muitas coisas, assim, mas acho que também tem muita coisa que você vai escrevendo, né? Eu vi que vocês têm um blog. Sim, a gente vai respondendo, né? Então, assim, se eventualmente ficou alguma questão... As pessoas podem mandar, você pode nos passar, e podemos marcar um outro dia só de perguntas e respostas. Ótimo, muito bom. Então, assim, uma que também a gente recebeu bastante, que acho que a gente podia encerrar com essa, que a gente vai falar se as crises só controlam com medicação e se elas podem cessar com o crescimento, como que, assim, até para a gente deixar aí como mensagem final, como que a gente classifica, assim, se elas realmente cessam ou não cessam, como que é a sua... Então, assim, tudo depende do tipo, né, do tipo de epilepsia. Então, quando elas entram naquelas caracterizadas que eu falei que são autolimitadas, então o crescimento, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar, porque elas têm a idade para terminar, né? Tem aquelas que são da infância, terminam na adolescência, tem algumas da adolescência, algumas persistem na vida adulta, mas outras terminam também aí no início da vida adulta. Então, se for desse tipo, certamente o crescimento vai nos ajudar. É claro que o crescimento também, como eu falei, o cérebro imaturo, ele tem mais mecanismos excitatórios, então o amadurecimento cerebral também nos ajuda, né? Em termos até de caracterizar melhor e de repente os medicamentos funcionarem melhor. Agora, quando eu tenho uma forma, né? Por exemplo, eu tenho ali uma lesão. A lesão está ali, né? Não tirei, ela está presente. Né? Assim, só o crescimento não vai ajudar, então eu preciso do medicamento, então depende, mas o que eu queria deixar de mensagem, assim, que num primeiro momento, né, sempre que a gente fala, a gente bate muito na tecla das epilepsias de difícil controle, né, mas essas de difícil controle, pensar assim em termos de estatística geral, elas são a minoria, né, a maioria tem um excelente resultado com os medicamentos, né? Então, acho que o que a gente precisa aí é do diagnóstico correto, do tratamento correto, e se tiver alguma comorbidade, ou seja, alguma outra manifestação além das crises, também precisam ser diagnosticadas e precisam ser tratadas. Então, como mensagem, sempre olhar o paciente, a criança, o adolescente, o adulto, como um todo. Né, como está a vida dele, está prejudicada, como está o sono, como está a alimentação, como está a nutrição, o que mais que ele apresenta, como estão os medicamentos, tem efeito colateral, conversa com o médico. Né? Conversa com o médico, discute, olha, não tinha muito sono, agora tem, ou era tranquilo, agora ficou hiperativo, será que é da medicação, será que não é? Né? Então, acho que tem que pensar, assim, a gente tem que tentar a melhor situação possível em todos os aspectos da vida. E a nossa mensagem final é de agradecimento, mais uma vez, doutora Eliana, por esse espaço, por esse momento. Agradecer também a todos que nos assistiram, que colaboraram enviando as perguntas. A gente espera ter atendido ao máximo as famílias, os profissionais que estiveram com a gente. E é isso. Então, gratidão a todos e que esses nossos encontros só reforcem a importância do tratamento global, da gente enxergar o paciente, né, e a comunicação que a gente tem que ter com as diferentes equipes e com as famílias, então esse evento
possa trazer isso como mensagem para quem está nos assistindo. Eu que agradeço a presença de todos nos assistindo e agradeço imensamente o convite. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.